como que a democracia está acabando por conta do fim do mito fundador, que foi o Holocausto, que aí traz... Depois do Holocausto, todo mundo pensou o seguinte: como podemos acabar com formas políticas que levam à violência, autoritarismo e etc. A opressão das minorias. Exatamente. Como fazer a proteção dessas minorias e tudo mais. Infelizmente, isso está acabando. Os mais jovens não ligam para isso, cara. A gente tem Nick Fuentes falando... Estamos vendo esquerdistas falando que o Holocausto não existiu. A esquerda já tá dizendo o seguinte: não, 6 milhões não. Pô, isso parecia coisa de Shanner anos atrás. Sim. Era coisa de Shanner. Essa guerra e essa invasão aí pós 7 de outubro mudou completamente. Você pega o discurso de esquerda hoje, era o discurso supremacista branco americano de 2, 3 anos atrás, antes do 7 de outubro. É surreal, assim. Exatamente. O pêndulo virou muito rápido. Exatamente. E isso... Por exemplo, quer ver um exemplo muito maluco? Por exemplo, hoje, se o Kim tivesse falado e o Kim e o Monark tivessem falado o que eles falaram hoje já não teria aquele problema. Não teve uma decisão recentemente falando do Monark? Que o Monark, que a frase do Monark não foi dita em um não foi uma apologia. Espaço isso era voltado que todo mundo sabe durante todos esses anos. Sim, mas isso era óbvio. O que eu tô falando assim, o pânico moral de quem cancelou o Kim e o Monark foi majoritariamente de esquerda. Principalmente por conta da Tabata tá lá, enfim, por uma questão de oposição política, né? O Kim e o Monark eram vistos como os mais à direita, e quem fez todo esse vitimismo judeu foi a esquerda brasileira. Sim. Hoje eles não teriam por que fazer isso. Não, eles estão completamente assim, pro outro lado. E foi uma coisa muito rápida, a gente tá falando num horizonte de nem 5 anos. Só deixa eu falar uma coisa aqui, pessoal, que o pessoal tá meio preocupado com aquela parte. Gente, o símbolo que tá ali, obviamente, não é uma apologia nem nada. É um texto que fala sobre a necessidade de não acabar... Está escrito aqui, ó, eu não vou mostrar de novo, tá? Mas está escrito aqui: o fim do Holocausto, a morte do mito fundador da ordem liberal. Não é apologia de nada. Não é apologia, obviamente é uma análise. E a foto que tem ali é da entrada de Auschwitz, dos locais mais tristes da história. Toda pessoa que vai a Auschwitz diz que sai de lá com um clima terrível. Tem outras fotos aqui, ó, que a gente pode mostrar. Olha lá, do campo de concentração, da estrelinha que os nazistas forçavam os judeus a usarem. Então, não é nada apologético. É isso. Só para deixar isso claro aqui para todo mundo, antes que daqui a pouco o pessoal fique muito preocupado, né? E eu publiquei 2 textos nessa valete. E nós temos esse problema, que é um problema muito sério, que é sobre o fim dessa ordem mundial, porque está morrendo, né, esse grande mito fundador. Né? Teve uma vez que eu fui falar mito fundador e um cara me chamou de antissemita, porque ele entendeu mito fundador como se fosse uma mentira. Pronto. Mito como mentira. Entendi. Aí eu tive que explicar para ele: disse, amigo, calma. o mito fundador é um conceito, não são 2 palavras separadas. Entenda aqui como um conceito só. A gente tem que entender que os mitos sempre são mentiras, ou histórias, ou fábulas, ou narrativas, né, que organizam as civilizações. Exatamente. Nós todos somos sempre organizados por mitos. Sejam os nossos panteões, sejam as nossas religiões, sejam os épicos de batalhas, histórias dos nossos guerreiros e feitos do passado. E a gente tem que entender que o último grande mito que sustenta a ordem liberal é a Segunda Guerra, a derrota do grande vilão histórico que foi o Adolf Hitler e o seu partido nazista, e a grande tragédia do Holocausto, né? Então a gente tem que pensar assim: as nossas leis, várias das nossas leis, tanto as leis de restrição de liberdade de expressão, quanto leis do que você pode fazer, como ordenamentos políticos, foram organizados a partir dessa perspectiva em questão retroativa. Por exemplo, hoje a gente aqui preocupado de mostrar essa suástica, né, na televisão. Por quê? Porque a gente ainda é afetado e governado por esse mito. Se esse mito não nos governasse, não teria o menor problema você mostrar uma suástica. Como em certas civilizações, como por exemplo do Oriente, você pode ir lá e botar... Você já viu aquela série... Tem uma série que é o Homem do
da Torre Alta, alguma coisa assim, não vou lembrar agora. O Homem do Castelo Alto. Isso. Vi a primeira temporada só, depois ficou chato. Depois ficou chato. Depois desanda muito. Vai pra indicaram, tal, falaram que era uma boa série pra assistir, mas não assisti. Mas o começo é muito bom, depois ela dá uma desandada louca. Mas o que eu vi foi sobre os bastidores. Olha que coisa louca. Eles queimaram todas as suásticas. Não só queimaram, eles tiveram que cortar as suásticas. Eu vi. Olha como isso ainda tá tão vivo, principalmente dentro dessas esquerdas liberais, que hoje já não está mais tão vivo assim. É o que você falou sobre essa É um símbolo religioso, né? É tipo assim, você está lidando... Porque, vamos entender, vou fazer uma aulinha de símbolo aqui. O que é um símbolo? Você sabe o que é um símbolo? Não, o que é um símbolo? É um compressor de um grande significado em um ponto único. Então, por exemplo, quando a gente pega uma cruz católica, o que a cruz católica representa? Ela representa todo o imaginário religioso cristão em um único ponto. É um compressor. Igual tem sabe o que é um MP3? O MP3 é um arquivo que você pega um código gigante de um arquivo Wave e você comprime ele em algo menor. Sim. Um símbolo, em tese, é isso. Você pega, então, todo um arcabouço ideológico, todas as ideias, por exemplo, do cristianismo, todos os valores, tudo aquilo que representa, positivo, negativo, e você comprime aquilo numa única coisa. Numa reta assim e numa reta assim você tem uma cruz. Então, ele carrega todo aquele significado. Igual um arquivo de MP3 carrega uma música, um arquivo .rar carrega tudo aquilo, é um compressor, né? E a gente está falando, então, que esse símbolo nazista, ele carrega todo um ideário, e quando as pessoas lidam com isso dessa forma, é quase como na Idade Média você tratava um símbolo religioso profano. Sim. Você vai lá, tem aqui, eu fui lá então, sou dos primeiros cristãos e entrei num templo pagão e vou quebrar as estátuas pagãs. É isso que eles fizeram. Não tem nenhuma diferença. Em relação não dá pra falar que é uma coisa secular, completamente secular. Em relação à suástica, todo mundo é meio São Bonifácio. Indo lá na árvore que era destinada a Thor, e tem que cortar aquela árvore para mostrar o seguinte, olha, isso aqui é só uma árvore, né? Perceba bem, o São Bonifácio, quando foi lá e cortar a árvore, era para dizer o seguinte, isto é só uma árvore. Quando as pessoas têm que cortar a suástica para poder queimar depois, estão dizendo outra coisa, às vezes isso aqui. Não, isso detém poder. Sim, exato, isso não é só uma suástica. Não é só uma suástica, não é só um pet. Exato. Não, isso aqui tem poder. Sim. É o oposto do São Bonifácio. E por que elas entendem que isso tem poder? Porque o mito fundador da ordem liberal pós-45 é necessariamente construído em cima do desfecho da Segunda Guerra. Perfeitamente. Por isso que carrega poder. Senão não carregaria. Senão poderia, por exemplo, tem a Primeira Guerra, a gente tá cagando pros símbolos da Primeira Guerra. Sim. Fala assim, foda-se, não faz a... Que, inclusive, de certo modo, ela é tão definidora para a nova ordem... Sim, quanto foi a Segunda. Sim. Mas com uma diferença, ela não entregou o mito fundador. Exato. Porque depois de 45, existe uma espécie de devir judeu, né? Que é a espécie de que todas as minorias precisam ser protegidas para que não ocorra o que ocorreu com os judeus. Exato. Que aí começa a cair nessas distorções que a gente tem hoje, por exemplo, tribunais raciais, começa a cair nesse feminismo maluco, começa a cair em todas essas coisas que são derivações dessa mesma lógica primordial. Que seria, se a gente for falar em termos de... mito seria o pecado original, né? O Holocausto seria o pecado original e depois todos os outros entendimentos de opressão de minorias seriam derivações desse pecado original. Perfeitamente.